Essa pergunta não tem uma resposta simples porque ela não envolve só território. Na real, ela passa por décadas de rivalidades, alianças tensas e interesses estratégicos que vão muito além da superfície. Mas olha só, antes de mergulhar fundo nisso, vale entender o tamanho do jogo que está rolando. O Azerbaijão não é só um país pequeno e isolado ali no Cáucaso. A capital, Baku, fica às margens do Mar Cáspio e tem um papel geopolítico de peso. E por quê? Porque o país controla recursos estratégicos e rotas de transporte que ligam o Oriente ao Ocidente. Em outras palavras, ele virou uma peça essencial no quebra-cabeça regional. Bom, vamos por partes. Primeiro, a questão da energia. O Azerbaijão é dono de grandes reservas de petróleo e gás natural. Esses recursos não só movimentam a economia local, como também transformam o país em um parceiro bastante disputado por grandes potências. Durante a crise energética causada pela guerra na Ucrânia, por exemplo, a Europa correu para se livrar da dependência do gás russo. E adivinha quem estava prontíssimo para ocupar esse espaço? É isso mesmo, o Azerbaijão. Aliás, Baku tem um papel central no corredor meridional de gás, uma rota que transporta gás do Mar do Cáspio até a Europa, passando por países como Turquia e Geórgia. Essa conexão energética fez com que o Azerbaijão ganhasse moral com a União Europeia, que agora vê o país como um parceiro estratégico. Bom, meus amigos, e não é só a energia que está em jogo aqui. Se liga nessa, o Azerbaijão também é um elo fundamental entre a Ásia Central e a Europa. Ele faz parte da nova Rota da Seda, aquela grande iniciativa da China para conectar o mundo por terra e mar. Ferrovias como a Baku-Tbilisi-Kars e os portos no Mar Cáspio colocam o país no centro desse plano ambicioso. Além disso, o Azerbaijão também participa da iniciativa Transcaspiana, que tenta criar rotas alternativas às controladas por Rússia e Irã. Ou seja, qualquer país que quiser passar mercadoria por essa região vai de um jeito ou de outro ter que negociar com o Azerbaijão. E tem mais, o Azerbaijão também sabe jogar muito bem com as suas alianças. Ele mantém uma relação bem próxima com a que o apoia tanto militar quanto politicamente. Ao mesmo tempo, o Azerbaijão mantém uma parceria tecnológica com Israel, especialmente na área militar, e ainda consegue manter relações comerciais com o Irã, mesmo com todas as tensões históricas entre os dois. Esse jogo de cintura navegando entre aliados e rivais dá ao país um papel bem singular na região. Ele acaba funcionando como uma ponte entre mundos completamente diferentes. Aliás, o Azerbaijão investe forte em soft power. Você sabia, por exemplo, que o país já sediou corridas de Fórmula 1? Pois é, isso não é por acaso. Essa é uma estratégia pensada para projetar uma imagem moderna e influente do país para o mundo. Enquanto isso, o governo usa os lucros do petróleo e do gás não só para melhorar sua infraestrutura, mas também para fortalecer sua posição no cenário global. Bom, com tudo isso em mente, agora a gente entra na parte mais tensa dessa história, os conflitos armados. Nos últimos anos, a rivalidade entre Azerbaijão e Armênia tem escalado perigosamente, resultando em mortes, destruição e muita confusão sobre os reais motivos dessa violência constante. Então, vamos por partes para entender o que está por trás disso tudo e como esse conflito reflete as complexas dinâmicas políticas da região. Mas antes da gente entrar nos aspectos históricos e geopolíticos, vale olhar com atenção para a escalada mais recente. Afinal, os eventos de setembro de 2022 mostram que essa rivalidade está longe de acabar. Na madrugada de 12 de setembro, explosões e tiros tomaram conta da fronteira entre os dois países. Tropas do Azerbaijão, com apoio de artilharia pesada, lançaram um ataque coordenado contra posições armênias, dando início a um confronto que duraria vários dias. O saldo foi trágico, centenas de mortos e feridos de ambos os lados, além de partes do território armênio reconhecido internacionalmente passarem ao controle do Azerbaijão. Apesar de serem áreas pequenas, esses avanços representaram um golpe simbólico e estratégico para a Armênia, elevando ainda mais as tensões. Esse episódio de 2022 foi o mais violento desde a Guerra de 2 Meses em 2020.
quando o Azerbaijão conquistou áreas importantes dentro do enclave de Nagorno-Karabakh, ao custo de milhares de vidas. E o mais preocupante é que o padrão de violência continua se repetindo, reacendendo feridas que nunca se fecharam de verdade. E por que isso importa tanto? Porque esses ataques mostram não só que a rivalidade está viva, mas também como ela se conecta diretamente com as alianças regionais e os interesses estratégicos de grandes potências. É aí que entra o nosso próximo ponto, o papel dos grandes jogadores internacionais nesse tabuleiro. Esse conflito entre Azerbaijão e Armênia não é só uma briga local, ele é um retrato do embate entre grandes potências e suas alianças. Um exemplo perfeito de como disputas regionais podem ser inflamadas por interesses globais. De um lado, o Azerbaijão se apresenta como aliado estratégico da Turquia, da União Europeia e, de certa forma, da OTAN. Nada disso é por acaso. A Turquia, que a gente já explicou em outros vídeos aqui do canal, não é só um parceiro econômico, é também um aliado cultural e militar. Ankara, sua capital, fornece armamentos, tecnologia avançada, inclusive os drones que fizeram toda a diferença nos combates de 2020, e apoio político firme ao Azerbaijão. Já a União Europeia vê no país uma peça importante para diminuir sua dependência do gás russo, especialmente em tempos de crise energética. Do outro lado, a Armênia tem como principal aliado a Rússia. Desde que se tornou independente, o país apostou numa relação próxima com Moscou, entrando inclusive no bloco CSTO, a aliança militar liderada pela Rússia, criada para fazer frente à OTAN. O problema é que essa parceria vem perdendo força. Com a guerra da Ucrânia, iniciada em 2022, a Rússia acabou tendo que concentrar seus esforços militares e diplomáticos por lá, deixando aliados como a Armênia meio de lado. Isso enfraqueceu bastante a posição armênia na região. Essa realidade ficou escancarada em setembro de 2022, quando o Azerbaijão decidiu intensificar seus ataques. A Rússia, já bastante enfraquecida até então, era vista como garantidor de segurança da Armênia. Só que dessa vez Moscou praticamente não se mexeu. A falta de resposta deixou Yerevan isolada e vulnerável. Assim, além de fragilizar a posição da Armênia no conflito, essa omissão também lançou uma sombra de dúvida sobre a CSTO, a aliança militar liderada pela Rússia. Isso gerou desconfiança entre os demais membros do bloco, que começaram a questionar até que ponto a Rússia estaria mesmo disposta a proteger os seus parceiros. Além disso, a guerra na Ucrânia teve outro efeito crucial. Ela mudou as prioridades do mundo enquanto os olhos da comunidade internacional estavam focados no leste europeu, acompanhando os avanços ucranianos contra as tropas russas. O Azerbaijão aproveitou o momento e, em setembro de 2022, com boa parte do mundo distraída, o país lançou novas ofensivas contra a Armênia. Esse tipo de manobra revela algo importante. Conflitos locais, por mais distantes que pareçam, são profundamente influenciados por movimentos globais. É o velho efeito dominó da geopolítica. Só que ao invés de conter as tensões, essas alianças internacionais acabam servindo como combustível para o conflito continuar. Com a Rússia ocupada com seus próprios problemas e o Azerbaijão ganhando força e incentivo de aliados como a Turquia e Israel, a balança do poder regional vai pouco a pouco pendendo para o lado do Azerbaijão. Agora, para entender como chegamos nesse ponto, a gente precisa voltar no tempo. Quando a União Soviética desmoronou em 1991, Azerbaijão e Armênia surgiram como estados independentes. Mas é aí que veio o problema. As fronteiras entre eles estavam longe de ser claras. A região de Nagorno-Karabakh, por exemplo, que tecnicamente fazia parte do Azerbaijão durante a era soviética, era majoritariamente habitada por armênios étnicos. E foi justamente isso que acendeu o pavio do conflito logo após a independência. Entre 1992 e 1994, os dois países mergulharam numa guerra brutal. Foram dezenas de milhares de mortos, centenas de milhares de deslocados e um cessar-fogo que, no fim, acabou favorecendo somente a Armênia.
ela não só manteve o controle sobre Nagorno-Karabakh, como também ocupou territórios ao redor, criando uma zona de segurança ao redor do enclave. Mas essa vitória armênia, longe de trazer estabilidade, só aumentou o ressentimento do outro lado. O Azerbaijão passou anos reconstruindo seu exército, investindo pesado em armamentos e aproveitando suas reservas de petróleo e gás para financiar uma máquina militar de ponta. Com o apoio direto da Turquia e a colaboração tecnológica de Israel, o Azerbaijão foi se preparando para virar o jogo. E virou. A guerra de 2020 foi a prova disso. Em apenas 44 dias, o Azerbaijão recuperou boa parte de Nagorno-Karabakh, impondo uma derrota pesada à Armênia. Isso foi o reflexo direto de anos de preparação e alianças estratégicas bem construídas. Só que os conflitos entre os dois países não acontecem só em grandes guerras. Pelo contrário, confrontos menores nas áreas de fronteira são frequentes. Os dois lados trocam acusações constantes de provocações e de violações de cessar-fogo. E esse tipo de embate serve para lembrar que a rivalidade está viva não só nas decisões dos governos, mas também no sentimento das populações, alimentado por narrativas nacionalistas e memórias coletivas de dor, perda e sofrimento. Esse histórico turbulento cria um terreno fértil para que novos conflitos continuem surgindo. Afinal, questões centrais como o status de Nagorno-Karabakh e a definição exata das fronteiras ainda não foram resolvidas. Enquanto esses pontos continuarem em aberto, a possibilidade de novos episódios de violência permanece alta. Sem falar que o ressentimento étnico e cultural entre os dois povos é profundo, o que torna qualquer tentativa de paz um desafio enorme. E é justamente por isso que agora a gente precisa olhar de perto o que está em jogo em Nagorno-Karabakh. Porque é ali, naquela região montanhosa, que toda essa disputa ganha forma concreta. Nagorno-Karabakh é mais do que território, é símbolo, é estratégia, é identidade. Embora seja reconhecida internacionalmente como parte do Azerbaijão, a área tem maioria da população armênia e na prática funcionou como um enclave sob controle armênio por mais de 30 anos. E olha só, a raiz dessa disputa vai lá atrás, na época soviética. Foi durante o governo de Joseph Stalin que as fronteiras da região foram desenhadas e muitos historiadores acreditam que isso foi feito de propósito para manter um certo equilíbrio instável que Moscou pudesse controlar. Nesse desenho, Nagorno-Karabakh acabou sendo incorporada administrativamente ao Azerbaijão, mesmo tendo uma população majoritariamente armênia. Essa decisão plantou uma bomba relógio que só foi explodir décadas depois, quando o fim da União Soviética deixou a questão das fronteiras completamente em aberto. No ano de 1991, a população de Nagorno-Karabakh declarou independência do Azerbaijão e criou a chamada República de Artsakh, um estado que nunca foi reconhecido internacionalmente, mas que sempre contou com o apoio da Armênia. O resultado disso tudo? Uma guerra devastadora entre 1992 e 1994 que matou milhões de pessoas e deslocou centenas de milhares, principalmente azerbaijanos que fugiram das áreas ocupadas pelos armênios. No fim das contas, os armênios saíram com o controle de Nagorno-Karabakh e dos territórios ao redor, criando um corredor terrestre que ligava o enclave à Armênia por uma faixa estreita conhecida como Corredor de Lachin. Essa situação se arrastou por décadas, tensa e sem solução. Mas tudo mudou com a guerra de 2020. Com o apoio direto da Turquia e o uso de drones avançados, o Azerbaijão lançou uma ofensiva militar e conseguiu recuperar partes importantes de Nagorno-Karabakh. O conflito terminou com um cessar-fogo mediado pela Rússia, que até mandou tropas de paz para garantir a segurança no corredor de Lachin e monitorar o cumprimento do acordo. Só que mesmo com os russos por perto, os confrontos continuaram, como vimos nos ataques de 2022, provando assim que o tal equilíbrio era mais frágil do que nunca. Nagorno-Karabakh não é só um ponto no mapa. Ele carrega um peso simbólico gigante para armênios e azerbaijanos. Para os armênios, é uma extensão natural do seu território, com laços históricos, culturais, religiosos e linguísticos. Já para os azerbaijanos,
representa a integridade territorial do país, além de ser um lembrete constante de perdas e humilhações que ficaram marcadas no imaginário nacional. Essa diferença de percepção é o que torna a disputa tão difícil de resolver na base da diplomacia. Além do simbolismo, o valor estratégico da região também é enorme. Nagorno-Karabakh fica numa área montanhosa que funciona como um baluarte natural, além de ser uma rota de conexão importante entre o Cáucaso e o Oriente Médio. E o controle do corredor de Lachin, que liga o enclave à Armênia, é decisivo. Quem estiver no comando dessa passagem tem o poder de isolar ou apoiar militarmente Nagorno-Karabakh. É por isso que esse território acaba alimentando um ciclo de violência que não afeta só os dois países envolvidos, mas impacta toda a estabilidade da região. Enquanto o status de Nagorno-Karabakh continuar indefinido, uma paz duradoura vai seguir distante. E mais, as implicações dessa disputa vão muito além da geografia. Elas moldam a posição regional de Azerbaijão e Armênia e influenciam também as alianças que cada um tenta fortalecer no cenário internacional. Bom, agora a gente vai entrar numa parte crucial: o impacto que tudo isso tem para o futuro geopolítico do Cáucaso. A disputa entre Azerbaijão e Armênia não é só um conflito local, ela envolve fatores estratégicos que podem redesenhar os rumos da região. É um jogo onde fragilidade política, rivalidades históricas e interferência externa se misturam, criando um cenário cada vez mais difícil de estabilizar. Um exemplo disso é a percepção de fraqueza da Armênia. O ataque de 2022 escancarou a incapacidade da Rússia, sua principal aliada militar, de oferecer uma proteção real num momento crítico. Com Moscou ocupada com a guerra na Ucrânia e enfrentando sanções econômicas e políticas pesadas, os recursos militares e diplomáticos russos na região ficaram limitados. Isso deixou a Armênia e sua capital Yerevan completamente exposta. Essa ausência da Rússia também levantou dúvidas sobre a eficácia da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, o CSTO, da qual a Armênia faz parte. Essa frustração pode levar Yerevan a buscar novos caminhos, como uma aproximação maior com o Ocidente, por exemplo, o que por sua vez poderia piorar ainda mais sua relação com Moscou. Do outro lado, as intenções do Azerbaijão são bem claras. O governo de Baku enxerga a instabilidade regional e o enfraquecimento dos seus adversários como uma chance de ouro para consolidar ganhos territoriais e se firmar como uma potência regional. Além disso, o país tem usado seus recursos energéticos, especialmente o gás natural, como moeda de troca para ganhar apoio internacional. A União Europeia, por exemplo, que está tentando reduzir sua dependência do gás russo, vem se aproximando cada vez mais do Azerbaijão. E com esse respaldo econômico e diplomático, o país continua avançando militarmente sem enfrentar grandes pressões das potências globais. No entanto, a coisa complica ainda mais quando a gente olha para os interesses das grandes potências envolvidas. A Turquia, a principal aliada do Azerbaijão, vem expandindo sua influência no Cáucaso, tanto no campo militar quanto no campo político. E o objetivo é bem claro: reforçar sua presença no mundo turcófono e, ao mesmo tempo, desafiar a Rússia na região. Por outro lado, os Estados Unidos e a União Europeia também têm seus próprios interesses por ali. Enquanto falam em promover estabilidade no Cáucaso, ao mesmo tempo buscam minar a influência russa, o que na prática significa muitas vezes fechar os olhos para as ações mais agressivas de Baku. Essa mistura de interesses paralelos torna qualquer tentativa de paz duradoura ainda mais difícil, porque nenhuma dessas potências parece realmente comprometida com uma solução estável de longo prazo. Bom, o cenário que se desenha pela frente é cheio de incertezas. A combinação de disputas territoriais mal resolvidas, feridas históricas abertas e a falta de um mediador confiável indica que o conflito tem tudo para continuar escalando. Novos ataques, deslocamentos forçados e tragédias humanitárias são possibilidades reais num contexto em que o diálogo parece cada vez mais distante. Além disso, a crescente militarização da região, muitas vezes incentivada por esses mesmos atores externos,
transforma o Cáucaso num verdadeiro barril de pólvora geopolítico prestes a explodir a qualquer momento. Enquanto isso, a rivalidade entre Azerbaijão e Armênia continua sendo um retrato dos desafios enfrentados por nações pequenas que acabam presas no meio do jogo das grandes potências. O destino do Cáucaso, na prática, não depende só das decisões de Baku ou Yerevan, mas também dos interesses globais que tratam o conflito como uma peça no tabuleiro da influência regional. A grande pergunta que fica é: qual será o próximo movimento nesse frágil equilíbrio de forças? E mais importante, quanto sofrimento humano ainda será necessário até que finalmente uma solução real comece a ganhar forma? Olha só, se você curtiu esse mini documentário aqui do Enigma, aproveita agora para se inscrever aqui no canal, tá bom? Deixe seu like, ative o sininho, porque tem muito mais conteúdo como esse vindo por aí e o próximo vídeo já tá aqui na tela te esperando. Um grande abraço, até a próxima, muito obrigado pela sua atenção até aqui, tá bom? Fique com Deus e tchau!